Me perguntaram se o povo japonês é muito frio, se ele é racista, né? Se tem muita discriminação aqui. Vamos falar um pouquinho aí da minha experiência sobre isso. Hoje nós vamos caminhar aí por uma outra cidade. A gente está chegando aqui já bem próximo à divisa da província de Gifu com a província de Aichi, né? Não sei se dá para vocês perceberem, ali está a placa, ó. Então, bem onde está essa placa aqui, vai ser a divisa aqui entre as províncias, né? Então eu estou saindo aqui da cidade de Kane, né? Bem onde está esse poste aqui, e estou entrando agora na cidade de Inuyama. Então aqui a gente já está em outra província, né? Como se fosse um estado aí no Brasil, né? E nós vamos caminhar por aqui. Eu vou mostrar um bairro aqui que eu acho que é bastante interessante. E eu espero que vocês gostem aí, né? Dessa nossa caminhada de hoje. Bom, como eu falei aí no início do vídeo, nós vamos conversar um pouquinho com relação aí a discriminação aí, né? Se existe mesmo ou não, e se o povo japonês é frio mesmo, como muita gente aí imagina que é. O tempo hoje não tá muito bonito, né? Dá pra perceber que tá meio fechado, mas espero que não chova, né? Então bom, vamos lá. Enquanto vocês vão vendo aí as imagens, eu vou falando com vocês um pouquinho, né? Então, esse assunto aí é bem complicado, né? Eu acho que precisamos lembrar de alguns detalhes aí do costume aqui do Japão. O povo é um povo assim mais reservado, né? Muito respeitador. A gente percebe isso até nas falas, né? Assim, quando as pessoas conversam com pessoas mais velhas, né? Ou pessoas que têm algum cargo, né? E você percebe assim que existe esse respeito, né? Da forma de falar, na forma de conversar, você já vê que a pessoa já fala de um jeito mais formal, né? Então isso aí eu acho que acaba meio que não demonstrando muito suas emoções, não deixa muito, né, a perceber. Então isso aí faz com que as pessoas aí pensem que os japoneses são mais frios, né? Por exemplo, nas ruas aí, a gente quando tá andando na rua aí, não sei se vocês já perceberam, eu cruzo aí às vezes com algumas pessoas, né? Algumas delas aí cumprimentam com bom dia, com boa tarde, e outras simplesmente assim, abaixa a cabeça, né? Acena com a cabeça. Então não é muito comum conversar aí com pessoas assim na rua, né? Como acontece aí no Brasil. Isso geralmente traz essa ideia, né, do povo ser mais frio. Mas uma vez assim que você tem um contato e começa a ter uma relação mais próxima, aí você já vai começar a perceber que eles são assim um povo mais caloroso, gentil, né? Eles gostam de conversar. Inclusive teve vídeos aí que eu já mostrei aí, pessoas que pararam para conversar comigo, né? Então isso depende muito da sua relação, né, que você tem com essa pessoa. Então, inclusive em alguns vídeos já comentei aí a questão da vizinhança aqui, né? Quando a gente mudou aqui para Cane, então a gente teve um contato com as vizinhas, né? Porque aqui no Japão geralmente quando você muda de casa, você na hora que vai entrar na casa nova, você se apresenta para os vizinhos, né? Então você leva uma lembrancinha aí nesse mesmo momento, assim, quando começa a conversar, você está demonstrando para a pessoa que você quer ter um contato, uma relação, né, amigável, né, com os vizinhos. Então eles percebendo isso aí, você, como se diz, eles também retribuem, né,
nessa questão aí da amizade. E aí, nesse momento aí, as vizinhas aqui, né, ao redor da casa, elas até se ofereceram aí a ajudar a Harumi na língua japonesa, né? Uma vez que quando a gente foi se apresentar, foi falado que a Hanumi não falava japonês, então elas falaram que se quisesse, poderiam, né, pedir ajuda a elas, que elas iriam ensinando aos poucos, né? E uma coisa que aconteceu também é que no decorrer desse tempo, né, a gente já mora aqui há praticamente 10 anos, então vira e mexe elas traziam algum presentinho para as meninas, ou tipo assim, tem uma vizinha que tinha no quintal, ela plantava algumas coisas, né? Então dependendo da época, ela plantava determinada verdura, ela trazia aqui de presente pra gente. Então você percebe que existe esse lado assim, né, do carinho, né? Então o povo japonês não é tão frio assim como a gente imagina, né? Então tudo depende dessa relação que vai existir aí de amizade aí, né? Então fica essa ideia, né, de um povo frio, justamente porque eles são mais reservados, né? Eles não demonstram tanta emoção, né? Eles não vão sair como no Brasil conversando com as pessoas que estão na rua. Tudo isso aí faz a gente ter essa imagem deles, né? E com relação à discriminação, eu particularmente não tive muita experiência assim nessa questão, né? O que eu lembro são poucas coisas assim, né? Não sei nem se eu posso classificar como discriminação, mas assim, por exemplo, nas fábricas, né? Existem determinados momentos em que eles realizam tipo reuniões ou vão dar algum curso de segurança, qualquer coisa que tenha ali dentro. Não sei se todas as fábricas fazem isso, mas na que eu trabalho, eles separam aí os japoneses dos estrangeiros, né? Então isso aí de uma certa forma, não sei se pode ser visto, né, como uma discriminação ou não, né? Às vezes pode estar sendo feito essa separação por questão aí da dificuldade da comunicação, né, da língua. Então eles talvez prefiram separar para que venha algum tradutor ali para fazer a tradução, né? Se bem que antigamente, quando eu entrei nessa fábrica, vinha realmente uma pessoa traduzir, né? E ultimamente já não tem vindo mais, né? Em alguns casos. Então não sei se isso realmente dá para ser aí taxado como uma discriminação, né? Mas tipo, algumas pessoas podem se sentir assim, né? Não sei. Eu não levo muito por esse lado aí. Eu acredito mais porque é mais nessa questão aí da comunicação mesmo, né? E casos assim de preconceito, racismo, esse tipo de coisa, infelizmente isso vai existir em qualquer parte do mundo, né? Pessoas preconceituosas assim existem, né? Então, problemas no trânsito, por exemplo, né? No trabalho, como eu acabei de citar, na escola também. Então, existem casos assim isolados aí, como em qualquer parte do mundo, né? Não é um caso específico daqui do Japão. Mas eu acredito que algumas pessoas aí acabam sofrendo discriminação, sim. A gente vê aí o povo japonês, né? É tido aí como um povo muito respeitador, né? Eles respeitam muito ao próximo, respeitam animais, respeitam a natureza. Então creio que mesmo a pessoa não gostando assim de estrangeiro, por essa questão aí cultural, ela não vai demonstrar isso para você, né? Ela não vai chegar e sair falando aí aos quatro ventos aí que não gosta de estrangeiro, né?
E sempre vai existir alguém que realmente não gosta mesmo, né? Um exemplo assim que eu lembro, uma vez eu tava lá pegando água, né? Não sei, quem acompanha a gente sabe que eu buscava água numa rede chamada Genk. Lá tem uma máquina lá que dá para você pegar água de graça. Então eu ia lá todo domingo, né? Então lá tem japoneses pegando, aqui na cidade tem bastante filipinos também, entendeu? Então ali existe uma regrinha, né? Você pode pegar quantos galões quiser ali, são galões de 4 litros, né? Só que 3 galões por vez, né? Então, se não tiver ninguém na fila, você pode pegar quanto quiser. Aí, se você vê que tem gente na fila, você pega 3, aí vai pro final da fila e vai pegando mais, se caso você tiver mais de 3 galões, né? E teve um dia lá que tinha um estrangeiro lá. Eu não vou citar se a nacionalidade, porque eu não estou julgando ninguém aqui, mas ele estava com um carrinho lá com 10 galões, né? E ele viu que tinha uma fila ali, né? Inclusive, quando eu cheguei lá, tinha uma japonesa na minha frente, né? Eu parei atrás dela e ele já tinha catado lá, acho que uns 5, eu acho, mais ou menos, né? Então faltava mais 5, né? Então, pela regra, ele já teria que ter ido para o final da fila, né? E esperado a pessoa seguinte pegar. E no entanto, ele ficou pegando lá, pegando até acabar. Então, ele catou lá os 10 galões dele lá e depois ele foi embora. E a mulher que estava na minha frente, que seria a próxima da fila, ela foi lá, ela estava só com um na mão, né? Ela foi lá, pegou um, encheu rapidinho. E na hora que ela estava saindo para ir embora, assim, olhou para mim assim e falou: ó, só podia ser gaidin mesmo, né? E todo mundo sabe que se você usa esse termo gaidin, existe, né, a forma considerada como pejorativa, né? Então, apesar de que nem sempre né? Vai depender muito da entonação da pessoa, né? No modo de falar, né? Você pode estar conversando aí entre amigos e não utilizar o termo gaikokujin. Você pode falar gaidin, né? Que é um termo mais não muito formal, né? Então vai depender da forma que foi falado, mas nessa ocasião aí o que a mulher quis dizer aí, né? Nesse sentido, né? Ela falou assim para mim: só podia ser estrangeiro. Né? Então, o que deu assim para mim a impressão é de que essa pessoa aí não vai muito com cara de estrangeiro, né? Não é assim de muitas amizades com estrangeiro, né? Ou pelo fato de estar fazendo isso, né? De, né, não estar respeitando a regra, talvez ela ficou com aquela bronca, né, momentânea lá e falou isso aí e no fundo, talvez ela não tenha raiva de estrangeiro, coisa do tipo, mas mais pela situação que aconteceu, né? Então, são casos isolados que acontecem, né? Não dá pra gente ficar aí rotulando, né, um povo de racista, né, por causa de alguns casos aí, né? Se fosse assim um modo geral, seria outros 500, mas como eu não tenho muita experiência nessa questão, por isso que eu não vejo mais muito por esse lado de ser muito racista, né? Como assim várias pessoas costumam achar, né? Agora eu tô lembrando aqui de um outro detalhe. Nesse caso aqui, na verdade, também eu não sei se é pelo fato da pessoa gostar ou não de estrangeiro, ou é pelo fato de ter tido algum problema e ele está querendo evitar, né? Mas é aquilo que eu digo. São coisas que aconteceram que eu acho que foram coisas pequenas, mas eu não tive um resultado, como se diz, negativo, então meio que passa despercebido isso pra mim, né? Isso aqui aconteceu quando a gente morava lá em Kagamigahara, a gente foi procurar um apartamento,
né? E a gente achou num local lá que a gente achou que era legal, tal, viu o apartamento ali, tava com a plaquinha de aluga-se, então a gente pegou, viu onde que era a imobiliária. Eu fui até a imobiliária e perguntei, ó, eu vi um apartamento tal, em tal lugar, tá para alugar. Aí a pessoa que me atendeu viu os valores, tudo, me mostrou a foto. Eu falei, ah, é esse aí mesmo, né? Aí ele, olhando na ficha lá, ele falou assim, ah, só que tem um probleminha, aqui tá falando assim que o proprietário aqui, ele não aceita estrangeiro, né? Aí eu falei, ah, não aceita, tal. Aí ele pegou e, não sei, ele pegou e falou, desculpa, né, eu tá falando isso, mas é porque tá aqui na ficha. Mas assim, você não permitiria que eu ligasse para ele para perguntar se pode ou não, né? Quem sabe ele aceita, né? Eu falei, ah, se você puder ligar então, fazer esse favor para mim. Aí ele pegou e ligou, né? Ligou e logo em seguida ele já veio e falou assim, não, eu conversei com o proprietário, eu falei como que você era, tal, não sei o que. E ele pegou e aceitou. Ele falou que tudo bem, que pode fazer aí o contrato e alugar, né? Então a gente conseguiu alugar. Inclusive, assim, teve um probleminha lá que deu. Uma vez, assim, parece que deu um vazamento de água. Ele passou lá e ele resolveu tudo, né, na hora pra gente. E ele era bem, assim, era bonzinho, né? Qualquer coisa que você pedia, ele não era tipo da pessoa assim que ficava negando nada, né? Porque lá, por exemplo, não tinha ar-condicionado. Aí eu perguntei para ele se podia furar a parede para colocar, né? Porque precisa fazer, né? O buraco para passar aquelas mangueiras e tal. Aí ele autorizou e falou que eu poderia colocar da forma que eu bem entendesse ali, né? Porque na parte de trás ele não tinha aquela varandinha, então eu teria que ou furar a parede por fora também para pôr o aparelho de fora, ou puxar lá de baixo, né? E ele deixou tudo assim ao meu critério, né? O que ficasse mais barato, ele falou que eu poderia fazer. Então ele era uma pessoa assim bem gentil, bonzinho. Então eu também, tipo, não levei para esse lado, né? De repente, como isso tá na ficha, não deixa de ser discriminação, né? Já ouvi muitas pessoas aí citando, né, casos de dificuldade de alugar um imóvel por ter acontecido essa mesma coisa, né? Na ficha constava lá, né, essa observação. Então isso aí eu acho que faz com que boa parte dos estrangeiros, né, que vem para cá, né, tem essa dificuldade e tem essa imagem aí de que o povo japonês é um povo mais assim que discrimina, racista. Tem alguns aí que dizem que é até xenofóbico, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que é inevitável, em qualquer parte do mundo vai ter. Inclusive, há pouco tempo a gente teve aí um caso que aconteceu no trânsito aí, uma brasileira aí se envolveu num problema no trânsito, numa rua bem estreita, onde ela estava passando. Ela até parou o carro, né, para dar passagem para o carro que vinha no sentido contrário. E como a rua do Japão aqui tem várias vias que são muito estreitinhas, né, mal passa o carro, o que você tem que fazer, né? Você tem que jogar bem pro cantinho mesmo, e a outra pessoa também tem que ter o cuidado de jogar pro outro lado para conseguir passar dois carros ali, né? E nessa daí, o japonês que vinha do lado de lá parece que passou assim em uma velocidade um pouco mais alta, né? E acabou batendo retrovisor com retrovisor, sabe? E nisso aí ele parou ali e como viu que a pessoa que estava dirigindo o carro era estrangeiro, nesse caso era uma brasileira, aí ele começou já com os ataques gratuitos aí, né? Xingando ela de gaidin, que só podia ser gaidin, que não sei das quantas. Eu acho que esse caso repercutiu, né? Quem
acompanha bastante aí a comunidade brasileira aqui no Japão deve ter visto isso, né? No Facebook foi divulgado isso aí também. Então, nesse caso em específico, né, você percebe que aquilo já se caracteriza como xenofobia, né? Então, esse tipo de pessoa, infelizmente, vai existir. Isso não quer dizer que a população, a maioria da população tem esse mesmo pensamento, né? Se fosse assim, nós veríamos esse tipo de caso com muito mais frequência aqui, né? Mas assim, de tempos em tempos aparecem alguns casos esporádicos para lá e para cá de pessoas aí que passaram por situações assim desagradáveis, né? Então isso vai, né, se propagando e deixa essa imagem aí do povo japonês, né? Então isso aí é uma opinião minha, né? Eu acho que é óbvio, né? Quem sofreu discriminação aqui, é óbvio que vai ter um sentimento diferente, né? A gente não pode generalizar tudo. Existe também aquela coisa de região, né? Eu já ouvi falar que tem determinada região aí, que uma cidade aí, bastante gente sofreu esse tipo de discriminação. Então acho que vai depender muito da região, das pessoas, né? Do convívio, se deu esse azar de estar morando aí ou trabalhando com pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Então tudo isso aí acaba, né, trazendo essa imagem aí para as pessoas que vêm trabalhar aqui. Beleza, pessoal? É isso, já estou falando demais aqui. Eu gostaria de agradecer aí a todo mundo aí que tem comentado nos vídeos. Eu sei que eu estou demorando para responder porque acumulou muito comentário, né? E eu não tenho muito tempo para responder. Eu respondo lá na fábrica quando eu estou nos meus intervalos lá da fábrica, né? Então vou de pouquinho em pouquinho tentando responder a vocês aí. Espero que vocês tenham paciência aí, né? E eu agradeço de coração a todo mundo que tem nos acompanhado, né? Todo mundo que curtiu, comentou, compartilhou os vídeos, né? Ultimamente a gente está tendo bastante compartilhamento também. Muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui!